Quem está feliz com Jesus? Amém. Nós vamos deixar uma palavra que se encontra em Daniel, capítulo 6, e o versículo 13 até o 16. Deus possa falar com cada um de nós essa noite, que cada um dos irmãos preste atenção na palavra, porque é a palavra do Senhor. Nós venhamos abrir a nossa mente e o nosso coração, porque Jesus Cristo está aqui. Amém? Amém. Que diz assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é o transportado de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenância que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões, e a quem tu continuamente. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Amém. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra, como todas as palavras é maravilhosa mesmo. E para falar um pouco desse Daniel, eu comecei a estudar essa passagem de Daniel, e aí eu vi que Daniel era um jovem, de uns 17 anos, e ele foi levado cativo para Babilônia. E Daniel, assim quando começou, ele já foi trocado até o nome dele, né? E eu achei assim tão interessante, porque Deus, ele usa a pessoa da forma que ele bem quer. E Daniel, ele viu os manjares, né, do rei, da mesa do rei. Mas Daniel, ele não quis se contaminar com isso. Daniel, eu acredito que ele falou assim: pode mudar tudo, né? Pode mudar o meu nome, pode mudar as minhas vestes, mas o meu caráter não. E assim Daniel fez. Então, mas aquele povo que estava ali junto com Daniel, aqueles presidentes, governadores, não estavam contentes com isso. Porque Daniel, ele era uma pessoa, um jovem, que ele não estava dando brecha, né? Então, mas eles queriam achar alguma coisa em Daniel. Eles queriam condenar o Daniel de qualquer maneira. Eles falaram logo assim: não, eu vou achar um jeito de pegar esse daí. Então, o que eles fizeram? Então, eles amaram a Daniel. Lá, Daniel, assim, mas ele estava tão firme com o Senhor, que aqui no 13,
quando fala isso para Daniel, Daniel logo ele se preparou, irmãos. Ele se preparou, porque ele sabia daquelas pessoas que estavam armando para ele. Mas eu achei tão interessante que aqui, ó, no 7, quando fala assim, ó, todos os príncipes do rei, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer um mandamento firme que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição, qualquer outro Deus ou qualquer homem, a não ti, o rei, será lançado na cova. Então, o que eles fizeram? Logo, eles pensaram assim, Daniel, ele ora. Não, vamos achar um jeito de pegar ele. Então, logo armaram isso. E foi aí que Daniel caiu de verdade. Porque ele não deixou de orar. Aí, quando Daniel estava lá orando, logo eles falaram, não chegou a nossa hora. E aí, irmãos, eles já tinham combinado tudo o que eles iam fazer, esse edito, que é como se fosse uma sentença. O rei assinou essa sentença, não pode mudar. E o rei não tinha como mudar, porque foi ele que assinou essa sentença. Então, quando ele assinou, isso daí. Mas Daniel, mesmo quando ele soube dessa sentença, desse edito que tinha assinado, ele não mudou. Ele nem aí, eu acredito. Porque o que ele fez? Ele foi para a sua casa e foi orar. Só que ele não orou escondido. Ele abriu a janela do seu quarto e ali ele estava orando. Então, quando aquelas pessoas, seus inimigos passavam, viu Daniel ali naquele lugar orando, ele já logo falou, nossa, pegamos agora, né? É agora. E aí foi falar para o rei. Então, quando eles foram falar para o rei sobre Daniel, o rei ficou muito triste. Porque o rei não sabia que era Daniel. Porque o rei amava Daniel. O rei era amigo de Daniel. Mas aí ele ficou triste. Mas ele falou uma coisa muito importante para Daniel, que se encontra aqui no 5, no 15. Então que os homens foram justos junto ao rei e disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito, ordenança que o rei estabelece? Então o rei falou, né? Então ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. Mas só que o rei, ele sabia que Daniel, ele tem um Deus que guarda e que livra de qualquer cova. Sabe, irmãos, hoje nessa noite é culto da vitória. E nós precisamos crer no nosso Deus. Nós precisamos crer que o Deus tira cada um de nós da cova dos leões. E Daniel, quando ele estava ali, naquela cova dos leões, você imagina, não era só um leão, eram vários leões. Mas Daniel, mesmo assim, sabendo que ele ia para a cova do leão, ele continuou acreditando no Deus. Então, nessa noite, é que nós possamos acreditar no nosso Deus. Não que, às vezes, a gente ouve, irmãos, palavras contrárias, palavras assim que deixam a gente triste, palavras que deixam a gente magoado. Mas eu falo, a igreja do Senhor precisa ser uma igreja forte, irmãos. Porque na palavra de Deus, a gente já vê tudo isso, sabe? Então, irmãos, quando a gente lê
aquele jovem continuou perseverando. Mas hoje, infelizmente, irmãos, a gente é preciso falar. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está neste lugar. Mas hoje a gente são fracos, porque a gente ouve palavras que não agradam a cada um de nós. Então a gente se entristece, a gente quer deixar tudo, a gente quer parar. Mas por que nós queremos parar, irmãos? Por quê? Porque a nossa confiança às vezes está no homem, mas nós precisamos confiar no Senhor. E esse jovem nos ensina isso. Ensina cada um de nós, cada um dos jovens, perseverar, seguir em frente. Porque, infelizmente, irmãos, não vai ser como a gente quer, tudo fácil, não. Tem que ser com luta. Sabe? Para a gente ter vitória, precisa lutar. Tem luta. A vitória não vem assim, não, irmãos. É com muita batalha. Então, que nós continuamos seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmão, quando Daniel chega na cova, é lançado ali na cova. Vocês imaginam? Quem pode imaginar que Daniel fosse sair daquela cova vivo? Mas dá para cada um de nós imaginar o tamanho do nosso Deus? Porque Daniel, ali naquela cova, irmãos, com vários leões, não sofreu dano algum. Imaginou o que o nosso Deus faz? Mas para nós acreditar nisso, a gente precisa entender que a palavra de Deus não é uma história. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real. Porque se a gente falar assim, parece uma história, é uma vez, não é? Mas ela é real. Então nós precisamos confiar no nosso Deus. E quando eu estava lendo essa passagem, que eu falei assim, nossa, mas Deus, ele é tremendo, né? Deus, ele faz o que ele quer, de uma forma como o irmão Juan falou, aquelas coisas impossíveis. E é bem assim a palavra de Deus. A Bíblia é tudo coisas impossíveis, sabe? É coisa sobrenatural, irmãos. Começa a ler a Bíblia e prestar atenção. Não é coisas comuns, não. É sobrenatural. As coisas que Deus fez e que Deus continua a fazer. Mas, sabe, mas nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar unidos no mesmo pensamento. E começa a entender a palavra de Deus como ela é. Porque assim como Deus foi fiel com Daniel, ele é fiel com todos nós. Porque aquele rei, ele também gostava de Daniel. Ele também queria salvar Daniel para não deixar entrar naquela cova. Mas para você ver, mas tinha um edito ali, uma lei, que aquele rei precisava cumprir aquela lei. Mas tudo isso é permissão do Senhor. Porque o rei da terra, ele não pôde evitar que Daniel entrasse naquela cova. Mas o rei dos reis, o nosso Deus, ele salvou Daniel daquela cova. Então, irmãos, que nós venhamos mais se entregar ao nosso Deus. Que nós venhamos mais a confiar. E outra coisa, irmãos, muito interessante. Porque com tudo isso que aconteceu com Daniel, ele era a pessoa que orava. Ele orava 3 vezes por dia. Ele não deixava de orar. Mas quando aconteceu tudo isso, já fala que ele continuou orando. Ele não orou, não foi porque ele ia para a cova dos leões. Era porque ele já fazia isso. Isso já estava na vida de Daniel. Então hoje, quero falar para cada um de nós que nós continuamos orando, irmãos. Não importa qual é a perseguição, não. Não importa qual é a sua luta. Não importa que essa vitória que você está esperando
do Senhor, hoje é culto da vitória. E a gente já quer sair daqui com a vitória. Mas crê que você sai com a vitória. Crê nisso. Porque, irmãos, só de a gente estar aqui hoje já é uma vitória. Isso é coisa sobrenatural. Acredita nisso. Que é coisa sobrenatural. Porque não é todo mundo que tem esse entendimento que nós estamos vivendo por um milagre. Nós somos um milagre. Nós estamos vivos, irmãos. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, por que nós não ficamos felizes, contentes com as coisas que a gente já tem? Nós já temos, Deus já deu. Espera no Senhor, porque Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa, Ele vai dar. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar. E hoje a gente vê que a gente vai na casa do Senhor, a gente parece que, irmão, não dá essa sensação. Ai, o que eu vou falar? Mas eu não posso falar isso, porque eu vou falar. Não. A gente parece, irmãos, que a gente tem que ensaiar o que vai falar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar, porque não é a gente, não é Deus que está falando. Sabe por quê? Porque na palavra do Senhor é assim. Na palavra do Senhor é sim. Não, não. É desse jeito. Então nós precisamos ser um povo forte. Nós precisamos ser um povo que está aqui para ouvir a voz do Senhor. Porque, irmãos, se a gente vir na casa do Senhor para querer só aquilo que agrada a cada um de nós vai sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. A gente tem que falar para o Senhor: me corrige, Senhor. Faça um reboliço dentro de mim, Senhor. Me muda de dentro para fora. Que eu seja, Senhor, um verdadeiro cristão. Que eu seja, Senhor, uma verdadeira luz. Que eu seja, Senhor, um sol da terra. Porque como o irmão Bruno falou, o que Deus fez com aquela virgem, ela era uma virgem. Olha o sobrenatural. Olha as coisas invisíveis. Olha as coisas que a gente não acredita. Olha o que Jesus faz. Então, irmãos, é assim. Então, isso que você está dentro de você, isso que você está passando na sua casa, na sua família, na sua vida, na escola, eu não sei, no seu trabalho, aqui na casa do Senhor, tudo isso que está passando na sua vida, que talvez você não fale para ninguém, mas fala para Deus, porque Ele é o Deus que muda situação, assim como Ele mudou com Daniel, como Ele livrou Daniel da cova dos leões, assim Ele faz com cada um de nós, porque Deus, Ele age na nossa vida, Ele vem para a glória. E aqui, quando eu estava meditando nessa palavra sobre Daniel, e aqui quando fala assim, no 19, então o rei levantou pela manhã e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse ao rei: Daniel, servo do Deus vivo, acaso porque o teu Deus, a quem tu continuamente se serve, tem podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Esse é o nosso Deus, Ele vive para sempre, né? Então, quando o rei falou com Daniel, até o rei, ele já foi triste, né? Ele falou assim: Daniel passou a noite na cova dos leões, né? E agora, Daniel está vivo? Porque a gente pensando como ser humano, irmãos, as coisas aqui da terra, ninguém poderia imaginar que Daniel
Daniel estivesse vivo. Mas o Deus que Daniel comprou, ele vive para sempre. E ele vive com cada um de nós dentro do nosso coração para sempre. Então, que nós possamos, irmãos, a cada dia fazer como esse Daniel, orar, falar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, não ter medo. Sabe por que Daniel, ele não tinha medo? Daniel tinha muita sabedoria, mas tudo isso foi Deus que deu para Daniel. Assim ele dá para cada um de nós. Que nós possamos pedir a Deus sabedoria que vem do alto. Nós temos que pedir ao Senhor as coisas que edificam ao nosso Deus, coisas que glorificam o nome do Senhor. Sabe? Mas às vezes a gente está focado um pouco aqui na terra. Nós vivemos assim aqui no mundo, mas nós não precisamos ficar focados aqui. Como a irmã Débora falou, aqui tudo passa, acaba aqui. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente tem experiência de vida, irmãos, quando a gente perde alguma pessoa, sabe? Quando a gente fica enfermo, uma enfermidade, que a gente fala, entrega o Senhor nas tuas mãos, que a gente não tem mais esperança, que a gente não acredita em mais nada, é nesse momento que a gente começa a entender que tudo aqui é verdade, que tudo aqui passa. Então, igreja do Senhor, nós precisamos se despertar do sono a cada dia. Nós precisamos a cada vez mais entregar, se jogar, como Daniel fez, aos pés do Senhor. Nós precisamos crer cada vez mais. Nós precisamos ter fé verdadeira. Nós precisamos ter uma sabedoria que vem do alto. Porque a igreja do Senhor, ela infelizmente está dormindo. A igreja do Senhor não consegue despertar o sono. E nós precisamos, igreja, nós precisamos a cada dia despertar. Porque nós, infelizmente, falamos que está tudo difícil, nossa, está acontecendo isso e isso. Mas nós estamos dormindo espiritualmente ainda. Nós não conseguimos chegar no que Deus está falando para a igreja do Senhor. Deus está falando para a igreja do Senhor: caminho, segue em frente, não para, não dá brecha. Se você cair, mas levanta, segura nas mãos de Deus e levanta de novo. Porque como ele falou, irmãos, todos nós pecamos, todos nós somos falhos. Eu peco todos os dias, eu falho todos os dias. Talvez, irmãos, eu possa ter pecado de cada um dos irmãos, porque quem me conhece é o Senhor. Mas eu estou aqui todos os dias e pedindo ao Senhor: me levanta, me corrige, Senhor, limpa todos os dias, Pai, porque eu quero a tua presença a cada dia na nossa vida. E nós precisamos, irmãos, começar a mudar. Nós precisamos, primeiramente, pela nossa casa, pela nossa família. É lá dentro que nós mostra quem somos nós. É lá dentro da nossa casa, da nossa família, que a gente vê que cristão que você é, que mãe que você é, que pai você é. A gente precisa ter esse exemplo começando de dentro da nossa casa. Porque assim que eu cheguei aqui, o pastor falou: precisamos ouvir mais. Precisamos ouvir mais. E às vezes a gente não quer ouvir. Às vezes a gente só quer falar, mas não quer ouvir. Então, a palavra do Senhor fala com todos nós, todos os dias. E Deus, Ele fala também, sabe? Coloca o seu ouvido, inclina seu ouvido e ouve a voz do Senhor. Ele fala. Mas para a gente ouvir a voz do Senhor, nós precisamos crer
escutar, irmãos. Nós precisamos deixar ser tocado pelo Senhor. Nós precisamos andar firme e confiando cada vez mais no Senhor. E a gente tem, irmão, como fazer isso. Porque a gente tem um grande Deus que deixou a sua palavra para cada um de nós. Sabe, tudo que a gente precisa saber, irmãos. Às vezes não precisa a gente correr com o irmão e falar. Abre sua Bíblia, pede entendimento ao Senhor. Pede entendimento, porque Ele vai dar para você. Mas às vezes a gente é diferente, a gente não faz como Daniel. Daniel, quando ele soube dessa lei que tinha, desse edito, o Daniel ele não foi reclamar para ninguém. Ele não foi falar para ninguém. Nossa, e agora? A cova dos leões. E agora? Eu vou morrer. Né? Ele não foi falar nada disso para ninguém. Não foi reclamar porque o rei fez isso. Se o rei poderia mudar, não era amigo, mas ele não estava nem aí. Ele foi falar com quem? Para quem podia fazer tudo. Para quem podia livrar. Ele foi falar com Deus. E assim seja com cada um de nós. Que nós falamos com Deus. Entrega para Ele. Entrega. Porque Deus, Ele faz. Eu creio que esse grande Deus, Ele está aqui hoje nos ensinando a cada dia. E que nós possamos ser pessoas que façam a diferença aqui na casa do Senhor. Sabe? Que nós não leva isso não. Pelo amor de Deus, achou coisa linda que é irmão. A irmã Valdirene. Maravilhoso, irmão. Porque eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu sou escolhida para fazer isso. Eu sou escolhida para fazer isso. Sabe o que, irmãos? Para a gente ser pessoas unidas em outras igrejas. Sabe? O que é isso? Vamos morar no mesmo Senhor. Sabe? Não é parcial, não. É o mesmo. Então, por quê? É questão da congregação. É questão de outra igreja. Então, não. O povo dividido. Irmãos, infelizmente, é assim. É um povo dividido. É um povo que se vai numa igreja, não pode ter contato com os outros. Um povo. Que povo é esse? Que povo é esse? Vamos, irmãos, se unir a outros pastores, vamos se unir a outras igrejas, vamos orar por outras igrejas, com outros pastores. Não é só daqui, não, é de todas as igrejas. É de todas as igrejas. Olha, irmãos, é muito bom quando a igreja vive em união. Isso está escrito na palavra do Senhor. Mas é melhor ainda quando a gente vive, quando a gente coloca em prática. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê, Ele sabe, é o que está aqui dentro de nós. Porque Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Então não adianta a gente fingir o que a gente não é. A gente tem que ser o que a gente é. Então que a igreja do Senhor venha fazer diferença nas outras igrejas lá fora, sabe? Porque Deus, Ele chama o povo dele para se humilhar e orar. É para isso que Deus chama. Porque lá em Oséias já fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por isso que o povo foi destruído. E nós precisamos ser um povo de conhecimento. Mas não é de conhecimento só daqui, não. Aqui na terra é muito bom e precisamos. Mas precisamos é o lá fora. É esse conhecimento que cada um de nós então, irmãos, nós possamos seguir orando.
Mais uma coisa que eu quero aproveitar a oportunidade e dizer também, irmãos, quando tem campanha de oração na segunda-feira, cada um de nós, irmãos, que não está trabalhando, venha orar, venha ajudar, em oração, porque nós precisamos muito de oração. Todos nós precisamos, então nós precisamos mais se achegar ao Senhor. Aí o irmão pode falar assim, mas eu posso orar na minha casa? Sim, irmãos, pode, mas nós precisamos nos juntar uns com os outros, para orar por aquelas pessoas, como a irmã Valdirene falou, que não tem mais força para caminhar, por aquelas pessoas que não aguentam mais, irmãos, nem chegar aqui na casa do Senhor. E nós estamos aqui. Deus deu essa força para cada um de nós estar aqui hoje. Então vamos se levantar, vamos fazer a diferença. Porque, como o irmão falou, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E amanhã pode ser tarde demais. Talvez amanhã a gente tenha vontade de ouvir a palavra do Senhor e a gente não vai ouvir mais. Então nós precisamos despertar a cada dia. Quando nós ouvimos uma palavra do Senhor que corrige a cada um de nós, não fica triste, não. Quando você, a palavra de Deus entrar lá dentro de você, e aquela palavra que o Senhor falou, entrou ali, e você mesmo olhou dentro de você mesmo e falou: nossa, Senhor, eu sou assim, eu faço isso. Dê glória a Deus, porque Deus falou com você. Porque nós não podemos entrar aqui e sair do mesmo jeito. Nós precisamos sair diferente do que nós entramos. E essa igreja do Senhor, ela é uma igreja que está sempre atenta para as coisas do Senhor. É muito lindo quando eu vejo também muitas pessoas falar sobre jovens, e a gente vê que hoje os jovens estão mais buscando a presença do Senhor do que as outras pessoas. Gente, entra assim no culto das irmãs, a gente olha, vê mais jovem, vê quase irmãs, só jovem. Isso é bom, é maravilhoso. Mas, irmãos, a igreja do Senhor somos nós, somos jovens, são o Senhor, a Senhora, são toda a igreja do Senhor, porque todos nós vamos morar no céu. Por isso que nós precisamos a cada dia estar firme na palavra do Senhor. Nós não podemos se abater por qualquer situação. Nós precisamos prevalecer a cada dia, irmãos, a cada dia, e estar aí, para todos ver, para todos ouvir a palavra do Senhor. Está em todo canto, irmãos. Você vai na internet, a palavra do Senhor. Você só não vai ouvir se você procurar outra coisa, mas em todo lugar está a palavra do Senhor. Então que nós venha a cada dia se jogar nos pés de Jesus Cristo. Que nós venha a cada dia não olhar para os lados não, irmãos? Nem para trás não, olha para frente. Não se preocupe não, que parece que a gente é ridículo, não é? Parece que é ridículo. Às vezes a gente fala assim, sou cristão, mas tem vergonha de falar de Jesus Cristo. Eu sou cristão, mas tem vergonha quando encontra com o irmão, verdade? E dá um passo do Senhor. Nunca aconteceu com nenhum dos irmãos, porque comigo já aconteceu várias vezes. A gente dá vontade de puxar a paz do Senhor, porque é cristão só aqui. É só aqui que nós somos cristãos. Irmãos, é lá fora que a gente tem que mostrar, é lá fora que a gente tem que fazer a diferença. É lá fora que precisamos ser o sal da terra. Então, a palavra do Senhor
Porque eu falo para o Senhor, que não seja eu, Senhor, que não seja eu, porque eu sou tão falha, Senhor, mas que seja o Senhor Jesus Cristo, que seja o Senhor que toca de cada vida, que toca de cada pessoa, sabe? Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi somente tocada, ela foi tocou nas vestes de Jesus Cristo, irmãos. Então que aqui nessa noite, o culto da vitória, que vocês, irmão, cada um de nós, seja tocado por Jesus Cristo, que cada um de nós seja tocado lá dentro do nosso coração, sabe? E que nós veja a diferença quando a gente recebe Jesus Cristo dentro de nós, dentro da nossa alma, do nosso coração, que nós possamos receber aquilo que nós estamos pedindo tanto para o Senhor. Mas você vai receber, eu vou receber quando nós se entregar, quando nós cremos e ter a verdadeira fé, a gente vai receber. Então nessa noite, se tiver alguém que está enfermo, receba a cura. Receba a cura, irmão. Amém, Senhor. Se você se sente que você está numa cova, essa cova você acha que você não vai conseguir sair mais, acredita que você tem um filho de Deus que pode tirar você dessa cova. Amém. Irmãos, se você está sentindo que dentro de você tem algo, é impossível isso acontecer, acredita que Jesus Cristo é duas das coisas impossíveis. Acredita. A palavra de Deus ela é pura e ela é verdadeira. Então, quando fala que Deus é Deus dos impossíveis, porque Ele é Deus dos impossíveis. Então, que nessa noite, cada um de nós saia daqui glorificando o nosso Deus. Que cada um de nós saia daqui agradecendo ao nosso Deus, como Daniel fez. Glorificando o nosso Deus, como Daniel fez. E cada um de nós acredita que Deus, Ele fecha a boca dos leões. Acredita. E que leões são esses? São aquelas pessoas que não querem o nosso bem. São aquelas pessoas que têm inveja de cada um de nós. São aquelas pessoas orgulhosas. Sabe? É aquela pessoa que não quer que você cresça espiritualmente. São aquelas pessoas que estão falando palavras contrárias de você. Mas você crê que você tem um filho de Deus. Que esse Deus está fazendo você crescer, e tudo que Deus prometeu para você, acredita. Pode falar o que quiser, pode falar, mas Deus vai se cumprir na sua vida. Deus vai fazer na sua vida. Acredita nisso. Às vezes a gente se acha fraquinho, né? Fraquinho. Às vezes, quantas vezes a gente não fala, ai, como eu queria estar no lugar de Natan. Quantas vezes? Ai, como eu queria estar no lugar do Juan. Mas pode ter certeza de uma coisa: se Deus te prometeu isso, Ele vai cumprir. Você vai estar lá junto com Natan. Você vai estar lá junto com o Juan. Acredita nisso. Porque Deus, Ele faz. Porque cada um de nós está no lugar que Deus quer. Nessa noite eu agradeço, em nome de Jesus Cristo, pela oportunidade. E que cada um dos irmãos seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.